E isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém? Podeis sentar. Nós queremos abordar uma reflexão sobre aquilo que todos nós fazemos e eu acho que gostamos, né? Todo mundo aqui gosta de dormir? Ou tem alguém que não gosta de dormir? Tem alguém que não gosta de dormir? Todo mundo dorme, né? Há um horário melhor do que o horário do sono? Quando acontece de nós não dormirmos, não é? Nós ficamos preocupados, não é? Alguns aproveitam, né, para orar, para ler a Bíblia, mas é bom, não é? É bom isso. Às vezes é o próprio Espírito Santo nos despertando para orar. Mas dormir é bom. E vem aqui o apóstolo Paulo dizendo que já é hora de despertarmos do sono. E o nosso tema é tempo de despertar do sono. Mas nós não estamos aqui e não estaremos falando aqui deste sono reparador, deste sono tão importante para o corpo humano, em especial a nossa mente, que se cansa constantemente com tanta coisa a pensar. Quando chega a noite, que a gente coloca a cabeça no travesseiro, aí é que ela tem um momento, né, de descanso, né? Mas a gente quer falar de um sono da alma, um sono para as coisas de Deus. E cada um de nós tem um tipo de sono. E a gente apenas vamos citar alguns sonos aí, você vai ver qual é o tipo de sono que você está enquadrado nessa noite. É sonos que se passou por homens de Deus, que como nós dormimos. Mas a hora deles dormir, não foi uma hora qualquer, não é? Foi uma hora que não deveria estar dormindo. É uma história de um dos reinos daquelas cidades aonde João escreve em Apocalipse as cartas. Não me lembro agora a cidade, mas ela ficava num penhasco e um guarda era o suficiente para tomar conta da cidade. Só que a cidade estava cercada e o guarda dormiu. E quando ele dormiu, alguém chegou, subiu a encosta, né, como se um alpinista fosse, rendeu o guarda que já estava dormindo, abriu os portões e a cidade, que era intransponível, foi conquistada, não é? Então, olha a questão de dormir na hora errada, não é? Então, o primeiro sono que a gente quer abordar aqui, você veja se você está nesse sono, é o sono de Jacó, não é? Sono de Jacó. Está lá em Gênesis 28, 11 a 16. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro. E deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela.
E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Se fala tantas coisas de Jacó, né? Só quem vê Jacó diferente é Deus, né? Mentiroso, enganador, suplantador. Não é isso que a gente pensa de Jacó? Olha Deus agindo em função dele, num sonho. Ora, o Jacó, o que tinha feito antes? Ele não tomou a primogenitura do seu irmão. Ele negociou. O Esaú estava com fome, e Jacó tinha acabado de fazer um guisado vermelho, lentilhas. E vem Esaú cheio de fome: me dá um prato dessa comida. Aí Jacó: olha, eu só te dou se você me vender o seu direito de primogenitura. E aí o outro, cheio de fome, ele não morreu até aquela hora, não ia morrer depois, né? Simplesmente ele fez do seu estômago seu Deus. Era mais importante o estômago dele do que uma bênção maior, que era a bênção da primogenitura, que era uma bênção não só física, material, mas principalmente espiritual. Ele jogou aquilo, trocou aquilo por um prato de lentilha. O Jacó pegou, foi negociado. E por que ele ficou com a bênção? Porque o outro abriu mão. O outro disse: não, Jacó, eu sou teu irmão mais velho, né? E eu sou o primogênito, eu quero o meu direito, você que tem que me dar comida. Ele poderia ter forçado uma barra, mas que me serve isso, né? Perdeu o direito de primogenitura. Depois, aí sim, acontece a bênção de Isaque para os filhos. Ele pensou, já estava chegando o seu momento de morte. Mas você não vê Jacó engendrando um plano para roubar a bênção de Esaú. É a mãe, é a Rebeca, quem faz a trama, porque ela quer que o seu filho seja o abençoado. Ele disse: mãe, isso não vai dar ruim, mãe. Ao invés de ser abençoado, eu vou ser amaldiçoado. Aí ela disse: não, meu filho, vai cair sobre mim. Eu vou ser responsável por isso, né? E o Jacó foi abençoado e a Rebeca amaldiçoada. Depois disso, você vai ouvir falar em Rebeca? Não aparece. Lê lá na genealogia, o nome dela não aparece. E por que não aparece? Porque ela protegeu o filho. Jacó sai dali limpo, né? Nada consta. E deita, e no meio do caminho ele sonha, dorme, ele não pega um travesseiro de pena, irmão, ele pega uma pedra. Você já imaginou que ia colocar uma pedra com um travesseiro? Haja a cabeça, né? A não ser que ele fosse uma cabeça dura, né? Porque não é fácil, mas ele deita lá e dorme. E aí acontecem umas coisas nesses sonhos que você não vê um outro mortal tendo essa visão. Ele vê anjo subindo e anjo descendo, o anjo descendo, anjo subindo, vai ver, que ele vai ver, ele está lá. Mas alguém está lá no topo, e esse alguém vai se dirigir a ele.
camarada que a gente fala tão mal dele, mas Deus olha para ele e diz: olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, teu pai. Oh, aleluia. Você está vendo essa terra aí? Eu estou dando a você. Você e a todos dizendo: mas ele não deu um golpe no irmão? Como é que Deus vai fazer um negócio desse? Interpretação nossa, não é? Para Deus não é o que ele vê. Não é o que ele vê. E tem mais: você vai e eu vou contigo. Eu vou te abençoar. E tudo que eu estou te dizendo vai acontecer. Por quê? É Deus. E aquele moço, quando acorda, ele olha e diz: esse lugar aqui não é outro senão Betel, é a casa de Deus. E Deus está aqui, e eu não sabia. Você sabia que Deus pode estar nos seus sonhos? Porque tem gente que só sonha com capeta, sonha com diabo, sonha com não sei o quê. Meus irmãos, vamos ter sonhos de Deus, não é? Vamos limpar essa mente, não é? Vamos sonhar como Jacó, vamos sonhar que os céus se abram. E os nossos sonhos, você está tendo sonho de Jacó? Como Jacó teve um sonho? Nos seus sonhos Deus está aparecendo? Nos seus sonhos estão vendo visões de Deus? Nos seus sonhos estão aparecendo as promessas de Deus sobre a sua vida? Se isso está acontecendo, continue fiel, continue firme, porque Deus tem coisas gloriosas e maravilhosas para que aconteça na sua vida. Agora, tem um outro sono, que é um pouquinho diferente desse, né? É o sono de Jonas. O livro de Jonas, capítulo 1, versículos 5 e 6, vai dizer: então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Jonas caiu num profundo sono, sono da indolência. Está dormindo. A casa está pegando fogo, mas Jonas está dormindo. A chuva caiu forte, está alagando a casa, e Jonas está dormindo. Há pessoas nessa situação, não está nem aí para o que está acontecendo, insensíveis, não percebem. Jonas dormindo. As coisas acontecendo e Jonas dormindo. Irmãos, o navio não tinha nada a ver com Jonas. O problema era exclusivamente dele. Quem estava fugindo de Deus não era o navio, era Jonas. O navio estava no seu percurso correto. Sempre o fazia. O Jonas é que embarcou no navio. E aí, Deus vem ao encalço de Jonas. Começa só a sinalizar. Mas o Jonas também é um profeta, né? Me chama muita atenção, porque ele é diferenciado de todos os profetas. Pastor Fran está dizendo ali: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E de todos os profetas que a Bíblia menciona, para mim, né? O Jonas é especial. Porque ele demonstra para mim o maior conhecimento de Deus, até de que Moisés. Olha que Moisés viu o Senhor, como diz, cara a cara. Mas Jonas ultrapassa tudo isso. Ele está vendo tudo acontecer, ele está dormindo. Por que ele está dormindo? O navio ia afundar, todo mundo ia morrer, e o Jonas ia continuar vivendo. Por quê? Porque ele sabia que estava sob a palavra de Deus.
Deus havia dito, vai a Nínive. O mundo podia se acabar, mas que ele ia se acabar em Nínive, com certeza. E acontecesse o que acontecesse, ele ia parar em Nínive. Porque quando Deus fala, a palavra dele, que diz a Bíblia, não volta, tem que fazer o que ele mandou. E Jonas já sabia disso. Você conhece a história, ele está dormindo, o outro acorda dormente, clama ao teu Deus. Aí o que ele diz? Ele estava dormindo, mas levanta e diz, não, isso daí não é com vocês não, isso daí é comigo. Ele não sabia que era com ele. Me joga aí no mar para tudo isso. O problema aí não é vocês, sou eu sou o problema. Ele sabia disso. Vem o peixe, engole Jonas. O que Jonas faz? 3 dias, 3 noites, não vou orar, vou ficar na minha. 3 dias, 3 noites não ora, está lá no vento do peixe. Aí quando ele resolve orar, você vê se ele não conhecia Deus, o que ele vai fazer? Ele não diz, ora, Deus, me tira daqui, me socorre. Não, eu digo, Deus, quando eu sair daqui, eu vou te dar um culto de ação de graça. Quando eu sair daqui, eu vou entrar no templo para dar ações de graça. Ele sabia que ia sair. Prega e vai para a cidade. Acontece o que tinha que acontecer, ele diz, eu já sabia disso, por isso que eu não queria vir. Eu já sabia que eu ia pregar, essa turma ia se converter, eu não ia fazer nada disso. Eu sabia de tudo isso. Então, conhece ou não conhecia Deus? Ele sabia que Deus era um Deus amoroso. Ele sabia que Deus é um Deus misericordioso. Irmão, se Deus teve misericórdia de Jonas, conduziu Jonas nessa situação, por que é que Ele não pode conduzir você? Por que é que Ele não pode conduzir a mim? Então, conheçamos e prossigamos em conhecer esse Deus. Oh, é um Deus que tem um governo, tem um controle de todas as coisas. E Ele protege os seus. Alguém aqui está com o sono de Jonas? O sono da indolência? Ah, meu filho, minha filha, está andando assim, conhece a palavra, é com eles. Ei, papai, mamãe, eles conhecem a palavra, você ensinou tudo, mas cadê o teu joelho? Bota ele no chão. Não vá dormir, não, vai buscar Deus. O retorno dele para a casa de Deus depende da tua oração. A proteção dele na rua, onde estiver, depende da tua oração. Então não abra mão. Continue buscando a Deus, não é? Acorde desse sono. E ainda temos um aqui para a gente parar daqui a pouquinho para a ceia. Agora tem um sono. Todo mundo dorme, até Jesus dormiu, né? Até Jesus. Mateus, Marcos, Lucas, eles falam sobre esse sono. Mateus é no capítulo 8, versículo 23 a 26. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Ele, Jesus, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo da terra. Jesus sabia o que veio fazer na terra. Ele tinha um cronograma a cumprir. Ele disse, tudo que meu pai me mandou fazer é o que eu faço. Só falo com o que ele mandou falar e só digo as palavras que ele manda eu falar. Você pode ler lá nos evangelhos que ele expressa dessa forma. Ele não tem ideia própria, embora sendo Deus, ele veio para obedecer o Pai. Por isso que ele é obediente até a morte e morte do cruz. E ele entra no barco, e aí mostra a humanidade dele. 100% Deus, mas também 100% homem, cansado, como todos nós ficamos. E ele precisava repousar.
E numa passagem de barco pelo mar, né, aquela brisazinha, aí aquilo dá um sono, né? E ele aproveitou para dar uma descansada. Só que ele, enquanto está dormindo, o vento sopra forte. Levanta-se uma grande tempestade. E os discípulos, quando oram aquilo, se apavoram. Eles não estavam dormindo. E Jesus estava dormindo. E aí eles correm para Jesus. O que eu aprendo com isso? Na hora da tempestade, na hora da crise, na hora da dificuldade, eu tenho que correr a quem, irmãos? A quem eu vou recorrer? O salmista já dizia: de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Você pode observar, na hora que você mais precisa, te dão um abraço, ou você é meu amigo, você é minha amiga, mas eu não tenho um tostão. O que eu posso fazer por você é orar. Não dá para te ajudar, não é isso? E a gente fica ali com o nosso problema. E a gente tem que recorrer a quem? Ao Jeová Jiré, o Deus provedor. Ele nunca deixou ninguém na mão. Acordaram ele, o que está acontecendo? Você não te dá que pereçamos? O que houve? É o vento, é o mar. Ei, cala-te, baixa. Ei, parou a festa, parou a farra. Take it easy, calma, calma. Pronto. E a tempestade, ó, não conheciam Jesus, né? Diferente de Jonas. Que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles começaram a ver agora um outro lado de Jesus que eles não conheciam, que aquele Jesus tinha o poder sobre o vento, sobre o mar, por uma razão muito simples. Ele criou tudo aquilo. Ele sustenta esse universo com a palavra do seu poder. Se a palavra de Deus deixar de falar, de funcionar, se ela perder o poder, o mundo desaba. A coluna que segura o mundo é a palavra de Deus. É ela que sustenta. E eles ali viram o Senhor acordar e resolver aquele problema. Não é diferente de nós. Quando os problemas começam na nossa vida, a gente deixa Jesus de lado, como se ele estivesse dormindo. Porque a gente quer dar o próprio jeito. Vou dar o meu jeito. Vai ser do meu jeito. Eu vou aqui, vou fazer lá, a gente faz planos, planetas e vamos por aí afora. Quando dá errado, a gente não tem jeito, a gente baixa a cabecinha, né, e vai lá: Senhor, não está vendo, Senhor? Eu sou teu servo, eu estou nessa situação. Ué, mas por que não foi no início? Por que não fomos no início? Né? Aquele é a pessoa que disse que ia ajudar, agora eu não posso. Aquele que disse que ia dar, agora eu não tenho. Aquele que disse que ia vai, bom, agora não dá para eu ir. Mas ele está lá pronto para te ajudar, para me ajudar, para nos socorrer. Amém? Amém. A gente termina lembrando, e nem vou ler, né? O Pedrão, é preso, levado para a prisão e vai lá para o fundo da prisão. 4 cadernos de soldados, né? 16 soldados em volta. E o Pedro estava ali aguardando o quê? Não era um arrebatamento, não, irmão. Ele estava aguardando a morte. Aguardando a morte. Porque mataram o Tiago, a turma gostou, e Herodes falou: vou fazer festa amanhã. Amanhã eu mato o Pedro, aí vai ser a glória. O pessoal vai vibrar. Aí Pedro, no meio daqueles homens todos, deita. E o sono, vai dormir. Está dormindo.
Ele sabia, irmãos. Ele viu tanta coisa. Ele viu aquele Jesus andando sobre as ondas. Ele viu aquele Jesus curando enfermos. Ele viu aquele Jesus dando vista a cegos. Ele viu Jesus ressuscitando. Eu conheço esse Jesus. Ele já me disse que eu ainda tenho muita coisa para fazer. Não vai ser dessa vez que eu vou. Então, eu não sei como, mas eu sei que ele vai me tirar daqui. Enquanto eu aguardo, vou dormir. Confiante dorme. E está lá dormindo. Enquanto ele está dormindo, Deus age no sono, irmãos. Deus age no nosso sono. Não é? Porque é uma coisa também que agora estou a me lembrar. Quem vai fazer uma cirurgia precisa de estar o quê? Está dormindo, né? De repente, então, uma anestesia geral. E você, sono profundo. E ali, fazem o que é necessário fazer você dormindo. Quando você acorda, já foi feito. Você só sente a dor quando termina a anestesia. Não é? Mas daqui a pouco, ele está pensando que estava tendo uma visão. Entra o anjo do Senhor. Eu imagino que os soldados passam a dormir e o Pedro acorda. E o anjo, vem comigo. E ele vem acompanhando o anjo, pensando que está sonhando, que ele estava dormindo. Eu estou sonhando, né? E o sonho dele, estou saindo daqui em sonho. Porque tem irmãos que têm sonhos que são batizados com o Espírito Santo, no seu sono, dormindo e estão sonhando que estão sendo batizados. E estão dormindo e estão tendo visões, estão dormindo e estão profetizando. Quando você acordar, busque a Deus para tornar isso realidade, porque Deus já te deu um sonho. Deus já está te dizendo o que Ele quer fazer. Se você não é batizado, Ele quer te batizar. Se você não é um profeta de Deus, Ele quer te usar em profecias. Ele já está te mostrando o que Ele quer de você. Coloque-se na brecha. É só isso. O Pedro começa a acompanhar. Coloca a tua capa, vem comigo. Ele vem, tal. E passa as portas, tudo se abrindo, coisa e tal. Quando chega lá fora, que o anjo desaparece, aí é que ele diz, peraí, me belisca para ver se eu estou acordado. Que tem coisas que Deus faz, irmãos, que a gente parece, como vai dizer o Salmo 126, estávamos como os que? Estávamos como os que sonham. Aí a nossa boca enche de riso, né? Nossa língua de cântico. Por quê? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Amém? Amém? Então,